O Exame Hunter é lembrado com carinho pelos otakus mais velhos devido ao anime de 1999, sendo considerado por alguns um divisor de águas que definiu a estrutura de provas com diversas etapas criativas. Mas alguns membros mais novos da otakusfera dizem que é o pior arco de Hunter x Hunter, com base no anime de 2011. Afinal, quem tá certo? E mais importante, como é no mangá? No vídeo de hoje analisaremos todo o arco do Exame Hunter e descobriremos como o Togashi fez para manter sua atenção nesse arco, onde acertou, onde errou e responderemos a pergunta: afinal, o arco é bom ou ruim? Eu sou o narrador e hoje continuaremos nossa análise narrativa de Hunter x Hunter. Esse vídeo será uma análise de como Togashi escreveu a história de Hunter x Hunter, e não da história em si, e cobrirá do capítulo 9 até o 38. O vídeo analisando o início da obra estará na descrição e no card. Vamos lá! O volume 2 abre com o Hisoka quieto, andando em direção ao Leório e ao Kurapika, estabelecendo para o leitor o que está rolando, dando a sensação de perigo e deixando claro as habilidades do personagem. É curioso, porque normalmente capítulos que abrem edições são muito bem marcados, para tornar a experiência de quem não leu nada ainda um pouco mais fácil de se digerir e continuar acompanhando. Mas aqui o Togashi não parece se importar com isso. O final da edição 1 é meio esquisito, e o início da 2 segue nesse mesmo clima. Parece que parou na metade e agora voltou da metade. Pra quem tá lendo tudo, não é um problema, mas pensando no formato de publicação de edição e capítulos em geral, é uma atitude não recomendada. Enfim, as cenas são de ação, temos pouco diálogo e tudo é bem rápido, vapt-vupt, estabelecendo como Hisoka é um grande lutador e como é perigoso. Basicamente o que temos é um pouco da construção da personalidade do Leório, Kurapika, Gon e Hisoka. Os dois primeiros acabam escutando a sugestão de um outro candidato de sair correndo, mas acaba que o Leório volta, falando que fugir não é o estilo dele. E no momento que seria fatalmente ferido, Gon acerta um golpe no Coringa. Então Hisoka decide poupar todos ali, por julgar que eles têm valor. Esse tipo de cena vai dando umas pitadas de desenvolvimento para os personagens. Vemos que o Gon tem um pouco de probleminha na cabeça, ficando animado em quase morrer. Leório demonstra ser cabeça quente e tem seu próprio código de conduta. Kurapika também volta para ajudar, demonstrando mais laços com os personagens. Killua não quis voltar com o Gon, se preocupando consigo mesmo e chamando ele de idiota. E Hisoka faz seu show, dizendo que ele que aprova as pessoas, que ele julga quem vive e morre, deixando os três sobreviverem, pois viu o valor neles, foi entretido, especialmente com Gon, e que seria uma pena matá-los agora. Todo seu caráter excêntrico é reafirmado na cena. Ainda mais quando vemos que o candidato do exame que fugiu aparece morto em uma árvore, dando a entender que o Hisoka foi atrás dele e aplicou seu julgamento, ou ele acabou morrendo na floresta, o que também é uma possibilidade. Esse tipo de execução narrativa será constante até o fim do Exame Hunter. Togashi nos apresenta situações interessantes ou tensas, muitas vezes envolvendo escolhas que os personagens precisam tomar. Então, no meio da tensão e ou do conflito, as seguintes coisas serão introduzidas aos poucos, em pedaços: a personalidade dos personagens, informações sobre o mundo, informações sobre a trama, novas perguntas em relação a mistérios ou novos mistérios. Para não ficar precisando repetir isso a todo momento, já vou dizer o que acho da forma que o Togashi faz isso. Em geral, é muito competente, visto que ele tem alguns elementos apoiando essa abordagem. Primeiro que a maioria das situações são interessantes, o que já é meio caminho andado para o leitor gostar. Segundo, que as páginas são rápidas de se ler. O ritmo, em geral, é bem agradável e tudo vai acontecendo de forma bem fluida. Diversas cenas são preparadas com antecedência, criando uma linha orgânica de acontecimentos, fazendo o leitor cogitar aquela possibilidade e então fazendo os personagens agirem sobre ela. 2 exemplos. Kurapika explicando sobre as 4 possibilidades da situação de um candidato durante a caçada na ilha,
E nessa mesma parte da história, a forma que o Gon tem a ideia de tirar a plaquinha do Hisoka. Ele primeiro vê outro candidato tendo uma abordagem furtiva e depois aprende como pegar os pombos a partir da observação. Ele poderia ter tido essas ideias diretamente, mas tivemos um auxílio visual e um momento para que o leitor também tivesse a ideia dessa abordagem. E o terceiro elemento que apoia a abordagem do Togashi é o fato dessas coisas fazerem a trama andar. Essas informações tendem a avançar o objetivo dos personagens, conectando um ponto da trama ao outro. Tudo isso faz com que os 38 capítulos do Exame Hunter sejam bem fáceis de se ler e entretenham, mesmo que não seja nada de outro mundo se olharmos superficialmente. Mais uma coisa que seria de outro mundo pra mim é se você desse o like no vídeo e se inscrevesse no canal. Toda semana temos vídeos novos indo a fundo de forma técnica nas histórias que você mais gosta, analisando por que você se emocionou, chorou, gostou ou não curtiu algum momento específico. Então já ativa o sininho pra não perder mais nenhuma análise de Hunter x Hunter. Voltando pra história, o próximo teste começa: culinária. E uma das examinadoras recebe muito tempo de tela, com várias explicações sobre ela. Essa é a forma do Togashi te preparar para acompanhar a personagem por alguns capítulos, dando todo o contexto necessário para o leitor entender e aproveitar a situação. Graças a esses momentos que podemos sentir animação, frustração, interesse e engajamento na situação. Se esses quadros não acontecessem, só ficaríamos meio "hã?" quando o geral fosse reprovado e tudo mais. É importante pelo menos dar o contexto pro leitor para quando uma situação dessa acontece, ele não ser retirado da história. Além do tempo de tela da examinadora, que ajuda a gente a entender por que ela reprova todo mundo, parte da possível frustração do leitor é sentida por um dos candidatos. São detalhes, mas mostram que o Togashi sabe o que tá fazendo. E por mais que os textões surjam do meio do nada, eles acabam não sendo tão graves por dois motivos. O fato de normalmente serem pertinentes ao leitor ou à situação, e a maioria das páginas não terem tanto texto, com várias não tendo nenhum. Então, no final, tudo se balanceia. Outro destaque rápido é como o Kurapika faz uma mega análise correta do sushi, mas então falha miseravelmente na conclusão. É uma comédia legal de contraste, utilizando bem uma das características que mais definem o personagem nesse ponto da história. Inclusive, essa é uma das funções dele na história. Ao fazer essas explicações, ele serve como guia para o leitor, deixando claro o que está acontecendo e as possíveis ramificações da situação. Lembra do que falei sobre as 4 possibilidades de um candidato na etapa da caçada? Então, através do Kurapika, o Togashi prepara o leitor para isso, mas bota uma pequena reviravolta ali no meio. Enfim, acaba que o Netero tem que ir lá solucionar a situação. E lembra aquele negócio de apresentar personagens importantes de forma impactante? Pois é, primeiro vemos ele numa posição esquisita, tomando algo de forma exótica. Então ele pula do dirigível sem se machucar, e aí a examinadora respeita ele, mesmo ela sendo rebelde. O personagem não fez nada demais, mas já tem um conjunto de elementos que o destacam dos demais e criam expectativas para os leitores. E chegamos no ponto onde eu acho que Hunter x Hunter realmente começa. O capítulo 13. Por quê? Vamos lá. Killua revela alguns detalhes macabros de sua vida, que seus pais são assassinos e genocidas, mas Gon tem uma reação que o pega desprevenido. Gon pergunta se ambos, pai e mãe, são assim. Killua dá risadas, dizendo que o Gon é uma figura, falando que pegou ele direitinho com essa brincadeira. Só que Gon, novamente, reage de forma inesperada. Ele diz, mas é verdade, não é? Killua fica surpreso, achando que ninguém conseguiria ler ele tão fácil igual Gon leu. Esse já é o primeiro ponto do capítulo que me interessou. As coisas vão começando a tomar forma, assim como a relação do Gon e do Killua. Mas não para por aí. Netero está andando pelo corredor e acaba se encontrando com eles. Mas ao prestar atenção em quem está lá, deixa escapulir um olhar de surpresa / ameaçador. Ambas crianças percebem a intenção agressiva de Netero, que em uma velocidade inimaginável vai para o outro lado do corredor, e só ficamos sabendo disso porque o Killua nos diz.
Essa cena já aumenta o nível de periculosidade do arco. Quem é Killua? O que ele fará? Por que o Netero ficou tenso ali? São pequenos elementos que criam perguntas e aprofundam nossa relação com a obra. Inclusive, os examinadores falam dos novatos terem uma aura forte. Foreshadow do Nen? De qualquer forma, já implica que tem algo extra que não foi mostrado ainda. Até porque não vimos nenhum poder. O que é até bem estranho, é um mundo de fantasia, mas não vimos nenhum poder. Curioso. Junto a esses elementos, o momento que começou a dar vida para a obra, pelo menos para mim, chega: o desafio de pegar a bola. Nele podemos ver mais detalhes dos personagens, seja a criatividade do Gon soltando a bota, ou o Killua matando os caras ao desistir do desafio. Também temos algumas estratégias legais, um pouco da escala de poder, e uma noção do tamanho da jornada que ainda falta percorrer para eles ficarem de fato fortes. Sabe, foi o ponto que realmente me interessou nesse início, não sei exatamente o porquê. Talvez pela sensação de que a teia de informações começou a ficar mais densa, ou porque temos uma perspectiva maior das coisas. Talvez uma direção do que podemos esperar. Sei lá, só sei que foi uma sensação bem legal, até porque o Togashi fez uns quadros bem legais aqui. De bônus, o Netero ainda ganha várias técnicas de empatia, se mostrando gente boa, sensato e gentil, pedindo para diminuir a velocidade do voo, para que o Gon possa descansar. Ao chegarem na torre onde ocorrerá a próxima prova, o autor já mostra algumas possíveis abordagens que o leitor poderia pensar, e demonstra por que não funcionariam. No caso, vemos um candidato descendo a torre e escalando, mas sendo morto por umas criaturas bizarras. E isso é um elemento curioso. Togashi mostra umas coisas bem brutais. Killua arrancando a cabeça do povo no Zeppelin e aparentemente não tendo nenhuma consequência, Aves comendo o cara escalando e por aí vai. Até o fim do Exame Hunter, isso só vai aumentando na real. A vida dos candidatos já é tratada como descartável, mas a brutalidade vai ficando cada vez mais intensa. Continuando, ao entrarem na torre, o Tompa se junta a eles e gera vários problemas para os protagonistas, nos dando muita antipatia. Como ele é um antagonista, essas coisas são até boas, ainda mais dentro dos testes, pois os protagonistas são colocados em situações difíceis de se superar, e para piorar, alguém no time tá atrapalhando. É basicamente uma aplicação do conceito do ciclo de tentativa e falha. Então, quando o grupo sai por cima de forma criativa, nos sentimos bem satisfeitos. E o autor sabe que o Tompa tá gerando antipatia, e vai nos recompensar no teste da ilha, onde o Killua meterá um socão nele, e acabará com a festa do personagem. Deixe seus leitores com vontade de algo, mas entregue só depois, de uma forma que dê muito mais gosto. Mas, pra falar a verdade, achei que ele se ferrou pouco pro tanto de besteira que ele fez. É curioso que o Tompa faz mó monólogo sobre a falha da democracia e como na verdade esse negócio de unir as pessoas é uma ilusão, visto que o poder da maioria logo será visto com ressentimento pelas diversas minorias, o que acabará dividindo os grupos cada vez mais e tornando a convivência deles eventualmente impossível. Togashi antidemocrático confirmado? De qualquer forma, esse é um questionamento famoso sobre a democracia, e bem pertinente também. Só é engraçado que do nada ele manda isso aqui no mangá. Claro, faz sentido pra situação, mas é algo muito além do necessário, então chamou minha atenção. Depois desse monólogo, o autor sabe que forçou a paciência da maioria dos leitores. Lembrando que grande parte deles era adolescente, pois saía na Shonen Jump. Então, para ajustar a tensão do capítulo, que estava muito baixa, pois não aconteceu nada demais, Togashi nos leva para outro ponto da história, e vemos Hisoka imerso em muita ação. Além de ajustar a tensão, esse corte serve para nos dar a percepção de passagem de tempo, para então nos trazer de volta ao impasse dos protagonistas e resolvê-lo. É uma sacada padrão, mas é sempre bom ver ela sendo aplicada para podermos comentar aqui nos vídeos. Nas lutas contra os presidiários, seguimos o padrão de sempre, situações interessantes e soluções imprevisíveis. Mas no Desmembrador lá, temos toda uma construção de como ele é perigoso, então o Killua o mata com um golpe. É a famosa cena censurada do anime de 2011, onde o Killua segura um infame saco de véio. Bem, quem acompanha o canal já sabe o que o Togashi fez aqui, mas eu falo de novo, não tem problema.
A partir da percepção de outros personagens, como Leório, vemos que o inimigo é poderoso e cruel. Então, quando Killua vence sem nenhum esforço, além da surpresa ou choque que o leitor pode ter, estabelecemos o poder do personagem de forma indireta e impactante. Novamente, técnica padrão, mas é bem legal mostrarmos aqui, até porque no flashback, Togashi faz questão de mostrar o homem sendo uma baita ameaça. Descreve casos brutais envolvendo crianças, mostra antebraços decepados com ossos aparecendo, etc. Pra quem era jovem ou leu na época, deve ter sido um baita momento. Avançando um pouco na história, chegamos na fase da ilha, onde cada candidato precisa caçar o outro. Um ponto legal de narrativa que podemos destacar aqui é o Gon pensando no que fazer. Seu alvo é o Hisoka, e ele sabe que não tem chance nenhuma utilizando métodos normais. Então Gon começa a pensar em como roubar a placa do seu alvo e fugir. Aí ele vê outro candidato com uma abordagem mais furtiva, que o inspira a seguir o mesmo método. Essa pequena cena serve para ilustrar o pensamento que o Gon teria de uma forma ou de outra, mas assim fica muito mais natural e interessante para o leitor. E isso acontece de novo, quando ele tenta pegar alvos que se movem. Depois de perceber que pegar objetos não vivos não representa a dificuldade real, ele tenta pegar aves, mas elas sempre fugiam. Ao observar o comportamento delas, ele percebeu que as aves iam pegar os peixes quando eles se preparavam para comer algo. Assim, ele copia a estratégia, pegando as aves quando elas iam tentar pegar um peixe, e decide atacar o Hisoka no momento que ele fosse atacar alguém. Essas cenas servem para desenvolver alguns elementos. Mostra que o Gon é observador e aprende rápido, e ajuda o leitor a ficar sincronizado com os pensamentos do personagem, entendendo o que está rolando e dando a oportunidade de chegarmos às mesmas conclusões do Gon. Enfim, Gon consegue roubar a placa do Hisoka, mas é atingido por um tranquilizador de outro candidato, perdendo as forças e tendo sua placa roubada. Isso faz com que Hisoka, que estava perseguindo Gon com uma intenção assassina, vá e mate o outro candidato, por ter atrapalhado o seu momento. Hisoka então devolve a placa roubada, e Gon recusa, dizendo que ele a perdeu. Depois de uma rápida discussão, Hisoka diz que só aceitará a placa de volta depois que Gon for capaz de dar um soco nele como esse. Aqui podemos levantar alguns elementos bacanas. Gon é meio bizarro, né? Viu alguém com a cabeça decepada na sua frente, mas sua preocupação era seu ego abalado por Hisoka pegar leve ou o ajudar. Na real, não só aqui. Em diversos momentos do Exame Hunter, vamos vendo coisas brutais, como mencionei antes. E o personagem nem sequer liga, reconhece ou comenta as enormes atrocidades rolando na frente de seus olhos. Outro ponto é que o Gon iria morrer se não fosse atingido pelo dardo, pois Hisoka iria levar a situação a sério. Então entramos naquele elemento que, aparentemente, é ruim para os personagens, mas bom para o roteiro. Eles ficam frustrados e tristes, mas é a solução inteligente que o autor encontra para mantê-los vivos. E esse é o melhor modo de fazer conveniências pro roteiro. Afinal, vemos que o cara tá atrás do Gon, e ele mesmo diz que teve 7.000 chances de pegar ele, sei que lá. Por que não fez isso antes? É conveniente demais, mas pelo menos a forma que a situação se desenvolve dá uma punição emocional pro personagem. Isso também rola em Sabaody em One Piece, por exemplo. E no meu vídeo do arco eu vou mais a fundo nesse tipo de aplicação. Aqui é mais rápido, mas isso é conectado com ciclos de tentativa e falha, aumentando a tensão, etc. Enfim, chegamos no teste final, um campeonato. E olha, esse final não tem nem 10% do peso do Exame Chunin, por exemplo. Foram 30 capítulos mais ou menos até aqui, e não parece um fim de arco, ou algo do tipo. No anime de 99, a luta do Gon com o Hanzo tem todo um clima, um pôr do sol, um drama visual e moral. No mangá é tudo muito corrido. Para um torneio final, quase não temos porrada, poderes ou hype em geral. Como eu falei, nem parece o final de uma etapa importante para os personagens. Não há alegria em conseguir a licença Hunter, ou a sensação do início de uma nova etapa. Você vê mais gente feliz em passar no vestibular ou no concurso público do que no Exame Hunter. Mas isso é ruim? Depende. Vamos voltar alguns passos. Durante a luta do Gon, temos um rápido embate moral entre os personagens, e o Hanzo acaba desistindo quando descobre o motivo do Gon querer ser um Hunter.
E junto do Gon ficando inconsciente, a história corta, e volta com ele acordando. Aí o Togashi tem uma escolha bem curiosa. Satotsu fala o que acontece, Killua matou alguém e geral passou. Esquisito, né? Normalmente, o autor iria ilustrar todos os acontecimentos até esse momento fatídico. Só que, na verdade, ele ilustra, mas mesmo assim é meio diferente. Após revelar o ápice, ele volta no tempo, com o Satotsu contando todo o resto, e vamos acompanhando normalmente cada luta. Que são bem rápidas na real, sem nenhum glamour. Mas eu até fiquei meio ansioso para saber em que momento Killua ia fazer besteira, e como ele ia fazer isso. Eventualmente vemos a cena, e Gon vai tirar satisfação com o Illumi. De qualquer forma, tudo isso colabora para a sensação de que nada daquilo é o destino da aventura, ou mesmo uma parada importante. É só mais um dos pontos que o ônibus passa antes de chegar ao fim da viagem. Não que tenha ficado ruim, eu não acho que dá pra falar isso. Todo o ritmo até aqui é legal, e os acontecimentos vão fazendo perguntas interessantes sempre. Temos a sensação de que há algo pra acontecer ainda, um pedaço do mundo pra ser revelado. Tudo tá bem abstrato, não sabemos direito como o mundo funciona, visto que nossa visão em geral é baseada na do Gon, que também não sabe de nada. É meio estranho, um conflito de expectativa com sensação, tipo comer um cachorro quente, mas no lugar da salsicha, ter uma banana. A forma é parecida, mas não parece certo. Talvez seja pelo fato de que arcos de exame, como eu falei no primeiro vídeo do canal, representam uma mudança interna e externa do personagem, marcando uma nova etapa na vida dele, uma passagem para a vida adulta, um ritual de amadurecimento ou a entrada num mundo especial, deixando para trás o mundo normal e confortável. Mas aqui em Hunter x Hunter, por mais que tenha a entrada para o mundo especial e também a conquista de um título, todo o resto é meio que ausente, nada de verdade muda pro Gon. Talvez seja por isso que o arco tenha sido feito para não ter esse impacto, pelo menos na ordem das coisas do mangá e não dos dois outros animes, principalmente no de 99. Lá é feito para ter um drama maior mesmo. Outra coisa que torna o arco diferente é o fato de não termos um grande vilão. Temos vários antagonistas, mas o Hisoka é o único que veste essa carapuça de vilão, e mesmo assim é bem diferente, sem um grande plano, nenhuma conexão especial com o protagonista e tudo mais, por mais que ele desenvolva um interesse pelo Gon depois. No fim, o Illumi acaba ganhando um pouco desse título também, mas mesmo assim, é muito fraca a conexão. Eles são pessoas ruins e perigosas, mas não agem exatamente como vilões clássicos na história, e sim como antagonistas problemáticos e imprevisíveis. Talvez isso ajude o arco a não ter a sensação de um grande final, e sim de mais uma etapa. Bem, a partida do Killua dá um novo objetivo ao Gon, e o arco acaba sem nenhuma cerimônia. Parece que o Togashi fez o arco do Exame Hunter para escrever situações legais enquanto apresentava migalhas para o leitor. Funcionou graças à velocidade e à qualidade das situações momentâneas, mas admito que não é dos inícios mais animadores de uma franquia. Talvez um elemento que atrapalhe o arco a se tornar algo mais impactante seja o desenho do Togashi. Eu entendo que muitas vezes a falta de fundo, traços de rascunho e coisas do tipo são decisões estéticas, técnicas óticas e tudo mais. E tem vários momentos e quadros que eu curto. O básico tá lá, ele te localiza no espaço, as cenas não são confusas e por aí vai. Mas, cara, tem hora que ele exagera. Claro que isso é um elemento que vai variar de pessoa para pessoa, mas se eu, que não ligo para essas coisas, fiquei meio bolado, imagina quem liga. Eu sempre respeito a decisão dos autores, mas fora questões de produções ou tempo, não consigo imaginar uma resposta satisfatória para dar um tchan a mais para a arte desse arco. Só que se ele quis fazer assim, é a vida. Felizmente temos as adaptações em anime para dar uma perspectiva diferente. De qualquer forma, é um bom momento para falar. O Togashi não desenha tudo sozinho. Ele tem 2 assistentes-chefes e 2 assistentes normais, no mínimo. O estúdio dele é um dos melhores lá do Japão. Tem um documentário da Jump Hill que mostra tudo isso. Agora, por que com essa equipe a arte continua sendo assim? Eu não vou saber responder. Provavelmente é uma decisão estética, que acaba dando mais tempo e espaço para preparar roteiro e rascunhar os próximos capítulos. Enfim, mistérios do Togashi. Ah, uma coisa engraçada é que o Leório fala das 3 formas de comunicação do Hunter: o Zap, o telefone e a internet. E que eles podem surfar no cyberespaço. É muito engraçado, bem coisa dos anos 80 e 90. Mas que gera uma estética bem legal pro mundo. Esse início da digitalização, onde o hardware era bem mais bruto e a internet ainda era um mistério. Adoro histórias que usam esses elementos.
Durante essa cena, também descobrimos que o pai do Gon é mais fodão do que imaginávamos, e o Satotsu quase deixa escapulir que o Exame Hunter ainda não acabou. Talvez esse seja o real motivo do arco não ter a sensação de fim, mas o que vai acontecer depois nós descobriremos só nos próximos vídeos. Pra mim, pelo mangá, foi uma experiência divertida. De forma nenhuma foi uma inovação, mas não me senti entediado lendo. Tudo parecia ter a medida correta de mistério, ritmo, foco, diálogo e por aí vai. Não me marcou, mas de forma nenhuma foi ruim. A história não abusa de sua estadia nem de suas ideias, por isso não satura. E aí, qual sua opinião sobre o Exame Hunter? Um arco interessante ou apenas enrolação? Me diz aí nos comentários. E não esquece de falar onde você consumiu ele, pois são 3 experiências diferentes, o mangá e os 2 animes. Curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder mais nenhuma análise técnica das histórias que você gosta, inclusive Hunter x Hunter e vários outros animes e mangás. Compartilhe o vídeo para o canal continuar crescendo e eu poder continuar trazendo esses vídeos para vocês. E apoie meu trabalho a partir de míseros R$5. Assim você tem acesso a lives exclusivas, área VIP no Discord, cargo especial e muito mais. Você pode apoiar pelo PicPay, Apoia-se ou Clube de Membros do YouTube. Vou deixar todos os links na descrição e comentário fixado.